que é as duas são teorias psicanalíticas. O próprio Bowlby, na formação e rompimento de laços afetivos, ele assume que a sua teoria ela é muito mais cognitiva do que psicanalítica. No primeiro volume da trilogia dele, o livro chamado Apego, ele também reconhece que a teoria do apego é uma teoria cognitivista, que tem um eixo epistemológico da cognitiva, e por isso que nós conseguimos nos apropriar muito adequadamente dessa teoria, porque, afinal de contas, ela também organiza toda a compreensão de teoria do esquema. Ok? Então, vamos dar uma passadinha rápida pelo histórico. O Bowlby, ele foi orientando de um sujeito chamado Henry Harlow, que é um dos vídeos que eu mandei para vocês lá do macaquinho. O Harlow estudou a relação de vinculação entre os filhos e os seus pais, e o macaquinho lá, toda a pesquisa que o Harlow desenvolveu com os macacos, serviu de apoio e de orientação ao Bowlby para que ele pudesse depois construir a sua própria teoria. E nesse sentido, o Bowlby se aproveitou de um momento histórico muito importante, que foi o pós-guerra. Então, ele começou a trabalhar em um hospital, que eu não me recordo o nome agora, e nesse hospital ele trabalhou com bastante criança hospitalizada, e que muitas dessas crianças já eram órfãos de pai e de mãe, ou de um ou outro, em função da guerra ou em função de algum outro acometimento posterior a isso. E ali ele começou a perceber que existiam algumas nuances em relação ao comportamento e a forma dessas crianças se vincular às enfermeiras e aos médicos como um todo. E ali ele começa, então, a desenvolver uma primeira concepção de crianças que se sentem seguras e de crianças que se sentem inseguras. Ok? Pouco tempo depois, entra em cena a Mary Ainsworth, e ela desenvolve com o Bowlby um aprofundamento da teoria, e aí ela consegue estabelecer alguns grupos de apego, alguns grupos de estilos de apego. Então, o que antes o Bowlby estabeleceu como teoria, como um apego seguro e um apego inseguro, a Ainsworth conseguiu dividir esses apegos em alguns subtipos. O apego seguro é isso mesmo, não tem nenhum subtipo relacionado a isso. E o grupo inseguro tem o tipo ansioso e o tipo evitativo. Posterior à pesquisa da Ainsworth, nós temos um outro estilo de apego, que é o desorganizado, mas esse é um estilo que nós pouco sabemos sobre ele, porque nós temos ainda poucas pesquisas, especialmente porque é um estilo de apego mais raro, no sentido de que nós precisamos ter um contexto extremamente adverso para que nós possamos ter um estilo desorganizado. Okay? Então, esse acaba não sendo muito alvo dos nossos estudos, das nossas leituras, porque produz-se muito pouco a respeito do estilo de apego desorganizado. E o que nós mais sabemos é do ansioso, do evitativo, e como um contraponto saudável desses dois, o apego seguro. Ok? Essas pesquisas que foram realizadas, elas tinham como premissa, especialmente as conduzidas pela Ainsworth, que era posta uma criança em uma sala com brinquedos, uma sala normal, como se fosse o consultório de vocês, por exemplo, e a mãe dessa criança entrava junto com ela. Aí, eventualmente, a mãe saía da sala e o comportamento de separação era observado na criança, ok? Uma criança que tinha um estilo de apego seguro, quando a mãe se afastava, ela ficava um pouco comovida e ela se agitava, e a criança tendia a ir atrás da porta para buscar pela mãe. Se a mãe demorasse um pouquinho mais, essa criança ficava atenta, mas ela voltava a brincar com os brinquedos e eventualmente olhava para a porta para ver se a mãe retornava, ok? Quando a mãe entrava em cena, voltava para a sala que a criança estava sozinha, a criança reagia a essa mãe com sorrisos. E essas reações, gente, é bem importante que vocês tomem nota, porque isso vai discriminar justamente os estilos de apego que essa criança desenvolveu com esses cuidadores, ok? É bem importante a gente enfiar uma outra nota aqui, dizendo que a mãe sempre é o estilo primário, o apego primário, ok? O pai em via de regra, o apego secundário. Mas na ausência do pai, nós temos a avó, nós temos o vô, nós temos o tio, a tia,
nós temos alguém que é uma figura importante para a criança, que ocupa o lugar de vínculo secundário. Mas sempre a mãe será o vínculo primário. Mateus, Oi. na ausência da mãe, a gente está falando sempre de função materna e função paterna. Aí eu talvez já esteja trazendo o conceito de psicanálise aí como função, né? A função de cuidado e nutrição e função de função paterna como a função do limite, porque tem caso aí que a gente vai ter a tia e a avó, ou a tia e um avô, ou um padrasto e alguém, enfim. Como é que fica essa representação do cuidador primário e o cuidador secundário como mãe e pai que você está trazendo nos apegos? Certo. Dentro da teoria do apego, nós não temos inicialmente função, nós temos figura, certo? A figura da mãe, ela é insubstituível. E essa mãe aqui é caracterizada como o ser biológico que originou essa criança, certo? Então, a relação vincular que a criança estabelece com a mãe é uma relação baseada em estilos animais, certo? A função materna e a função paterna, ela vem num segundo momento, mas aqui, inicialmente, a criança é vinculada à mãe como sendo a progenitora, certo? Quando essa criança nasce, o contato que ela estabelece com a mãe faz com que esse vínculo vá sendo apertado. Mas o fato dela estar sendo gestada no interior do corpo dessa mãe faz com que ela já conheça o som da voz da mãe, a relação de vibração entre a voz e o corpo com o corpinho dela, tem uma relação de cheiro, né? A criança consegue identificar logo após o nascimento o cheiro da mãe e ela consegue também no contato físico, e aqui é puramente físico mesmo, o contato físico com a mãe libera no corpo da criança doses consideráveis de serotonina, endorfina, ocitocina e todo o sistema dopaminérgico ele é ativado, certo? Então, e aí nós temos uma outra relação. A criança que acaba de nascer, ela tem uma profundidade de visão de aproximadamente 30 centímetros, certo? Se vocês tiverem uma régua aí, especialmente as mulheres, e posicionarem a ponta da régua na boca de vocês e a outra ponta da régua, vocês vão identificar que a outra ponta vai alcançar o bico do seio. É só isso que a criança precisa. 30 centímetros de distância, que é o bico do seio e o rosto da mãe, certo? Então, a criança, quando ela nasce, ela consegue identificar essa profundidade que é tudo que ela precisa. Enquanto ela está sendo amamentada, ela está visualizando aquele objeto que é chamado mãe, que é um objeto que provê a ela segurança, nutrição física e também vai, ao longo do tempo, prover nutrição afetiva, ok? Então, originalmente, nós estamos falando de um modelo quase animal. Tanto que no primeiro volume da trilogia do Bowlby, né, no livro chamado Apego, ele faz uma revisão bem profunda da etiologia e ele consegue trazer muito da perspectiva animal para conseguir desenvolver a teoria do apego. Tanto que ali o Bowlby traz bastante o exemplo dos gansos, que o primeiro ser animado que o ganso vê logo depois que ele eclode do ovo é onde ele vai conseguir construir o vínculo dele. Então, se vocês lembrarem lá das referências de Tom e Jerry, por exemplo, que quando o patinho nasceu, ele viu o Tom e começou a seguir o Tom, né, que é o gato, sem saber que o gato iria comê-lo justamente por ser, né, essa relação de gato e pato, ele assumiu aquele animal que ele viu como sendo a sua mãe. Tem um experimento que foi feito também, que o Bowlby traz essa referência no livro, que foi colocado uma bolinha de golfe do lado do ovo do ganso que eclodiu. E aquela bolinha, ela tinha como se fosse um guiso dentro dela, que fazia um barulhinho, e ela se mexia porque eles davam lá com cordinhas, mexiam a bolinha. O ganso assumiu a bolinha de golfe como sendo a sua própria mãe. Então, a janela afetiva do ganso é uma janela extremamente curta
e o primeiro animal que ele vê se mexer, ele assume como mãe. A essa relação, exatamente, o Marcos trouxe ali o imprinting, é o termo que a gente utiliza justamente para dizer que aquilo foi impresso em nós como sendo uma relação que pode ser segura, né? E o imprinting é justamente essa relação de estabelecimento de vínculo. Nas crianças, existem alguns estudos que mostram que a janela afetiva ela tem uma duração de aproximadamente 3 anos. O ganso tem de algumas horas. Então, se ele não vincular com ninguém em algumas horas, esse ganso vai acabar perecendo ao longo de uma semana e é bem provável que dentro de um mês esse ganso morra. Já vamos falar sobre essa parte também, sobre esse perecimento do animal ao longo do tempo. Mas vamos voltar aqui para as pesquisas e para essa relação de vinculação. A criança, quando ela está sozinha na sala, né, e lá nas pesquisas da Ainsworth, a mãe retorna, ela reage a essa mãe com alegria, com animação, com entusiasmo, um comportamento quase festivo em relação a como ela vai se relacionar com a mãe que finalmente voltou. Perfeito, maravilhoso. Essa criança tem uma relação de segurança com a mãe e por isso que ela consegue se ansiar com a retirada da mãe ou com a separação da mãe. Ela se organiza logo na sequência e quando a mãe retorna, ela apresenta um comportamento animado, empolgado, ela se sente tranquilizada pela presença da mãe, ok? O apego ansioso mostra uma criança que, durante a separação, ela reage com intensidade emocional, ela chora, ela vai até a porta e tenta abrir essa porta, ela tenta, de alguma maneira, resgatar essa mãe que se ausentou da sua presença. Diante dessa circunstância em que a criança vivencia uma intensa ansiedade, a criança começa a perder suas referências de segurança. E é logo na sequência que a mãe retorna, a criança reage a essa mãe com agressividade. Por que essa criança vai demonstrar agressividade a uma mãe que acabou de sair, sendo que é justamente a separação com a mãe que deixou ela ansiosa? O comportamento agressivo da criança no reencontro com a mãe é uma tentativa de desestimular a mãe a se afastar novamente. É como se eu pensasse, o meu filho ou a minha filha brigou tanto comigo quando eu voltei que eu nunca mais vou me separar dela. Ok? Mas se a criança está desenvolvendo um estilo ansioso, é porque antes disso já está sendo comunicado insegurança à criança. E a gente vai chegar nessa parte. O estilo evitativo, quando a mãe se separa da criança nessa sala, a criança não reage com muita intensidade, a criança olha, se angustia, mas toca a vida para frente. E quando a mãe retorna para a sala, a criança não esboça nenhuma animação, mas também não esboça raiva. Ela reage com indiferença. Muitas das vezes, inclusive, a mãe se aproxima da criança para brincar e a criança vira as costas, do tipo, tô magoado com você, não quero conversa, não quero brincar contigo. Certo? Então, conforme a gente vai percebendo a reação das crianças na separação e na reaproximação, ou na reaproximação mesmo dessa mãe, nós começamos já a identificar e a aferir ali, inferir também quais são os estilos que foram desenvolvidos nessa criança, ok? É bem importante, gente, a gente lembrar de um detalhe que o próprio Bowlby falou, tanto na trilogia quanto na formação e rompimento dos laços afetivos. Uma vez um estilo de apego estabelecido, para sempre estabelecido. Ok? Então, uma criança que no início da sua vida desenvolveu um estilo de apego ansioso ou evitativo, ela será ansiosa ou evitativa para sempre. Esse será o seu estilo primordial de vinculação. Ok? Já o Jeffrey Young, quando ele entra com a terapia do esquema, ele sugere que os estilos de apego podem ser modificados diante do desenvolvimento de um modelo chamado adulto saudável. Ok? Então, nós temos aí essa contrapartida teórica
em que o Young, de uma parte, diz que é possível modificar, e o Bowlby, na sua pesquisa original, talvez em função mesmo da limitação da própria pesquisa, ele diz que não, os estilos de apego não podem ser modificados. Ok? Vamos voltar aqui para o vínculo primário e o vínculo secundário. O vínculo primário sempre será a mãe. Se a mãe morreu logo após o nascimento do seu filho ou da sua filha, a criança já perdeu o seu vínculo primário. Isso é trágico de dizer, mas é verdade. A criança perdeu a sua progenitora, perdeu o seu vínculo primário e perdeu aquele vínculo que ela tinha com a mãe, que agora já não existe mais. É aí que entram em cena os vínculos secundários e terciários. Esses vínculos podem ser suficientemente reparadores, de modo que a perda do vínculo primário não seja traumaticamente sentida. Isso é bem relevante de levarmos em consideração. Já respondo, Patrícia, perfeito. Ah, já respondi? Sim, exato. E aí entra o vínculo secundário e terciário, que é quando outras figuras entram em cena, mostrando justamente, e ali a Larissa perguntou da mesma situação da adoção, essas novas figuras entram em cena justamente promovendo a reparação da perda daquele vínculo anterior. Ok? É mais ou menos... E aí, gente, foco nessa parte que eu vou dizer agora para vocês. É isso que a gente faz na terapia com os nossos clientes. Ok? Nós promovemos a reparação das perdas vinculares que a criança teve na infância, que agora é um adulto na nossa terapia. Ok? Via de regra, mãe é o vínculo primário, pai, vó, tias, irmãos mais velhos são vínculos secundários e todas as outras pessoas do mundo são vínculos terciários. Ok? Vocês lembram lá da teoria do Bronfenbrenner, a teoria ecológica, do microcosmo, mesocosmo e assim por diante? Então, as esferas ambientais, elas também correspondem aqui, quando a gente está falando de teoria do apego, aos vínculos. A mãe sempre é o vínculo primário. Quem vem imediatamente à mãe é o pai, a avó, o vô, os tios, irmãos mais velhos, primos, são os vínculos secundários. Num terceiro nível, nós temos professores, nós temos um sacerdote da religião que a criança segue, nós temos o terapeuta, a terapeuta, nós temos outros conselheiros também que podem promover a reparação de todas essas perdas vinculares e afetivas que a criança experimentou ao longo do seu desenvolvimento. Certo? Uma coisa que é bem importante nós estabelecermos também aqui, gente, é o modelo familiar que promove um vínculo ou outro vínculo, ok? E aí eu quero perguntar para vocês, né, aí ó, é a parte que eu convido vocês a participarem, qual vocês acham que seja a postura de um pai e ou de uma mãe para que nós possamos desenvolver um estilo de apego ansioso na criança? Então, são os pais instáveis, uma hora estão disponíveis e outra hora não? Perfeito, perfeito. E como é essa disponibilidade que hora estão e hora não estão? Não sei exatamente te explicar, mas seria assim, há momentos que eu estou disponível para a criança e eu acolho e eu lhe dou proteção, e em outros momentos ela está no desespero e eu dando tipo isso. Seria assim? Perfeito. Perfeito. Matheus, seria aquele tipo de pais que mentem para a criança com medo da dor de partir, então deixa na escola, mas diz, não, mas eu estou aqui fora da sala, quando a criança vê, ele não vai estar. Seria alguma coisa assim também? Perfeito, perfeito. Isso aí que a Paty falou. Cuidados em excesso,
isso aí vai entrar num outro ponto que eu quero já trazer para vocês, mas dependendo de qual é o cuidado que esses pais oferecem em demasia, podem também sugerir instabilidade na relação. Sair sem avisar sobre a saída é, talvez, uma das violências mais emblemáticas que os pais cometem contra seus filhos. Prometer que volta logo e não volta, também isso é extremamente danoso. Embora a criança não saiba ainda compreender, e aí nós estamos falando de uma criança de até 4, 5 anos de idade, uma criança que ainda não consegue compreender plenamente a noção de tempo, dizer que volta logo, nós podemos julgar que essa criança não ia entender o que é o logo. E que a gente acaba usando isso de uma forma bem inocente, dizendo, a criança não entende, daqui a pouco ela se distrai. Às vezes ela não se distrai. Às vezes ela foge. E quando ela foge, nós estamos começando a desenvolver na criança um processo de esquiva emocional. O sofrimento pela separação é tão intensa que a criança prefere fazer outras coisas para distrair a dor emocional. E aí nós temos um problema bem considerável nessa criança. Ok? Mas aí, um estilo familiar que promove um estilo ansioso de vinculação é também aí pais que acabam dizendo que voltam, mas não voltam, ou que não vai demorar, ou quando a criança olha para os lados, o pai ou a mãe já saiu da sala. Isso nós estamos falando em termos físicos, né, palpáveis mesmo, que os olhos conseguem verificar. Mas quando eu estou me sentindo triste, um dia a minha mãe pergunta por que eu estou com aquela carinha de triste. No outro dia, a minha mãe vê a mesma cara e não pergunta. Num dia eu me machuco e a minha mãe diz, ai, tadinho, pobrezinho, vem aqui que eu vou dar um beijinho que logo sara, toda aquela conversinha de mãe. No outro dia eu me machuco e a mãe briga comigo porque eu me machuquei de novo. Ou seja, eu não tenho consistência na forma de ser atendido por esses pais. Ok? Então, se toda vez que eu me machuco, eu sou atendido pelo meu pai ou pela minha mãe, então eu tenho previsibilidade afetiva, gente. Previsibilidade afetiva é totalmente oposto à ansiedade. O que os nossos clientes ansiosos dizem? Eu não sei o que esperar. Não saber o que esperar significa imprevisibilidade. É imprevisível o que vai acontecer. Uma coisa óbvia. Certo? E se a criança consegue perceber nos seus pais previsibilidade afetiva, essa criança consegue, inclusive, dizer para o pai, pai, quebrei não sei o que do teu carro. Mãe, derrubei o teu vaso da sala e quebrei. Porque a criança sabe que os pais vão tratá-la de uma maneira a compreender o desastre, obviamente, vai ter uma consequência para isso, mas a criança não tem medo dessa relação porque ela sabe que ela não será castigada fisicamente ou punida com a retirada de afeto. Estou muito triste com você e por isso eu vou ficar bem quietinho aqui no meu canto até passar. Quando a criança percebe que eu me afasto porque ela fez algo de errado, eu estou colocando ela em suspensão afetiva. Suspensão afetiva também gera ansiedade. Ok? E aí vai promovendo um estilo de apego ansioso, porque essa criança vai se tornando hipervigilante sobre ela e sobre as relações, de modo que ela nunca fale ou nunca erre. Ok? Já vou entrar na parte que essas condutas desenvolvem esquemas. E aí a gente vai começar a fazer um exercício aqui para conseguir identificar qual que é a relação direta de uma coisa e de outra. O estilo de apego evitativo, como que é um padrão familiar que promove um estilo de apego evitativo, gente? Alguém? Dou-lhe uma. Agressão, perfeito. O que mais?
A agressão nós poderíamos colocar numa categoria mais ampla. Que categoria seria essa? Verbalmente agressivos, inclusive, não só fisicamente. Não só fisicamente, mas verbalmente agressivos também. Verbalmente agressivo, fisicamente agressivo, mas isso tudo a gente coloca em uma categoria. A Rosângela falou negligência. A negligência também entra nessa categoria. Maus tratos entra nessa categoria. Chamado abuso, certo? Então, existe uma categoria chamada abuso, que entra todo tipo de circunstância em que os direitos da criança são suprimidos. De ser bem tratada, de ser cuidada, de ser protegida, de ser amparada, de ser acolhida, de ser orientada, de ter pais presentes. E pais presentes e ausentes afetivamente entra perfeitamente no estilo evitativo e também entra, e aí é uma questão mesmo de refinamento na história do cliente. Pais presentes e ausentes afetivamente constitui o estilo ansioso e o estilo evitativo também, ok? Mas aí a gente vai começando a acrescentar outros elementos. Inconsistência gera crianças com estilo de apego ansioso, e pais presentes e ausentes afetivamente, mais abusos, gera ou proporciona um estilo de apego evitativo, ok? Mas qual que é a premissa básica da palavra evitativa e da palavra ansiosa, gente? A palavra evitativa significa dizer que na relação afetiva com o outro, eu o evito. Consequentemente, eu fico privado de afeto. Certo? Na relação afetiva com o outro, eu me ansio, ou seja, eu fico ansioso pelo afeto. Então, em uma criança, nós temos uma busca intensa e exagerada por afeto, que é a criança ansiosa, e na outra criança, nós temos um afastamento, um distanciamento da figura vincular, e por isso a criança acaba evitando entrar em contato com esses pais e, consequentemente, ela vai ficar privada de afeto e isolada também, ok? Então, aqui nós já temos um panorama básico de quais são os esquemas do domínio 1 que são desenvolvidos nas crianças com com estilo de apego ansioso e em crianças com estilo de apego evitativo. Quais vocês sugerem que sejam os esquemas centrais de um estilo de apego ansioso? Dou-lhe uma. Esquemas desenvolvidos em crianças com um vínculo ansioso. Vulnerabilidade é um deles. Abandono e instabilidade é central. É por isso que a gente sempre vai olhar para os esquemas centrais primeiro, certo? Vulnerabilidade e dependência surgem como resposta ao abandono. Essa é uma parte, gente, que a gente vai aprofundar bem direitinho para que nós possamos entender o que é um esquema central, ou um esquema primário, ou um esquema incondicional, e, de outro lado, um esquema secundário ou um esquema condicional, ok? O esquema incondicional, ele existe por si só. O esquema condicional existe em função do primeiro, como um estilo de enfrentamento, como uma resposta de enfrentamento, ok? Nós temos, na criança ansiosa, o abandono como um esquema central e, consequentemente, nós temos privação emocional e defectividade também como esquemas associados, ok?
E na criança que tem um estilo de apego evitativo, nós temos defectividade como esquema central, desconfiança e abuso, privação emocional como esquemas associados, ok? Dependendo da intensidade e das relações estabelecidas no núcleo familiar, nós teremos os 5 esquemas do primeiro domínio. Privação emocional, abandono, desconfiança e abuso, isolamento social e defectividade. Ok? Mas agora, né, falamos sobre o esquema, sobre o estilo de apego ansioso, evitativo, mas como promover um vínculo seguro com uma criança, gente? Alguém? Como podemos desenvolver? Seria pais que dão o apoio necessário para as crianças, protegem, acolhe, e eu vejo também que tem um certo limite, porque há horas que há realmente necessidade e há horas que a criança até manipula, né? Perfeito. E a gente tem que ter esse joguinho para entender até que ponto a gente deve ou não atender essas necessidades. Perfeito. Boa pergunta, Evandro. Boa pergunta. O que vocês acham? É possível haver perfeição? Com certeza não, mas a gente faz o nosso melhor. Exato, exato. Isso é bem importante também de discutir com os clientes de que os seus pais fizeram o seu melhor, ok? Mas será que de repente um cliente não vai se sentir invalidado se eu falar que os pais dela ou dele fizeram o melhor que eles podiam? Essa é uma pergunta bem importante. Eu penso que em TE a gente tem que trazer o foco para os sentimentos do nosso cliente. Perfeito. E aí, porque o que acontece, o pai ou a mãe fez o seu melhor, mas isso não invalida as emoções dele, os sentimentos dele. Uhum. E se o cliente fala que mesmo os pais tendo feito o melhor, eles foram terrivelmente abusivos? Eita, aí é coisa para Matheus responder. Boa. Mandou bem na resposta. Deixa eu ver o que a Patrícia escreveu ali. Dependendo do esquema, é importante que o cliente entenda até que a criança que ele foi não tem culpa, por exemplo, de não ter sido amada. Perfeito. Eu acolho aqui antes, é muito de cada caso, em momento da terapia. Perfeito. Antes de qualquer intervenção. Perfeito. Exato. Mas aí a gente vai ter uma distinção bem importante entre realidade e interpretação. Ok? Muitas das vezes, se vocês chamarem o pai ou a mãe do cliente para terapia, eles vão dizer que não, eles deram ao filho tudo que eles deram igual a todos os irmãos, a todos os filhos. Né? Quando nós estamos falando com clientes que têm irmãos, os pais geralmente vão dizer, mas a gente fez tudo igual para todos. Eu não consigo entender por que fulano ou beltrana se comporta dessa maneira. Qual é o elemento que está por trás disso, gente? Que determina essa especificidade tão grande entre cada uma das crianças que nascem na mesma família? Então, aí entra as questões biológicas, né? Perfeito. O contexto onde essa criança vive e os cuidadores, que na verdade são os mesmos para todo mundo. Mas Exato. cada um vai receber e interpretar isso de uma forma diferente. Porque uns têm mais necessidade de carinho e de afeto do que outros. Perfeito. Ali o pessoal falou sobre temperamento. Essa é a base que é a nossa largada, ok?
O Renato falou da personalidade, mas essa personalidade vai ser formada ainda no desenvolvimento dos próximos 10 anos. Então, a gente vai conseguir estabelecendo alguns traços de personalidade com o desenvolvimento da infância, ok? Mas existem 2 elementos centrais que vai contribuir para o estabelecimento do vínculo que a criança vai desenvolver com esses cuidadores, seja um vínculo seguro ou inseguro, do tipo ansioso ou do tipo evitativo, certo? E que vai contribuir que os esquemas se apoiem e se ancorem nessas coisas para que eles possam florescer. Um deles é o temperamento e o outro que é central na terapia do esquema, necessidades emocionais básicas da criança, ok? Não podemos, terapeutas dos esquemas, esquecer das necessidades emocionais básicas que toda criança tem e que precisa ser atendida, ok? A isso nós incorremos uma especificidade muito grande do relacionamento entre pais e filhos. Os pais sabem quais são as necessidades emocionais dessa criança? Sabem? Geralmente não, perfeito. Como fazemos então? Né? Como que nós vamos atender as necessidades que nós não sabemos quais são? E aí entra uma questão bem específica. Existem necessidades que são comuns a todas as crianças. Vamos lá. Segurança, previsibilidade afetiva, amparo. Vocês querem que eu escreva aqui do lado? Então, vejam. Essa listinha ela pode se estender mais ainda. A Luana colocou confiança ali, eu acabei esquecendo de colocar esse item também. Mas vejam, em termos gerais, nós temos segurança, amparo, acolhimento, apoio, validação das emoções da criança, proteção, cuidado, defesa, atenção, que eu não coloquei aqui, expressão emocional legítima, ou seja, a criança poder dizer, eu tô com raiva de você, mãe, sem ser reprimida por estar sentindo raiva da mãe ou do pai, certo? Lazer, fundamental, para que nós possamos ter uma criança feliz. Orientação, autonomia, limites reais e afetivos, valorização dessa criança e respeito à individualidade da criança. Quando a criança quer sair com os pais no domingo e ela quer vestir pijama e bota, a gente precisa permitir que a criança vista o que ela quiser, certo? Porque no momento que ela escolhe a própria roupa, ela está anunciando a sua própria personalidade, que está em desenvolvimento, e que quando ela escolhe algo, a sua escolha ela é valorizada, certo? E essa escolha que é valorizada faz com que ela sinta que ela tem um lugar no mundo. Ou seja, muitas necessidades emocionais são atendidas quando nós respeitamos a criança sair de casa de pijama e bota, por exemplo. A criança quer sair vestida de Homem-Aranha? Não tem problema. O menino quer se vestir de Frozen? Não tem problema. A criança está pedindo ser reconhecida tal como ela é. E aí, quando a criança percebe que
quem ela é não faz com que os adultos negociem afeto com ela, ela vai se desenvolvendo algo chamado autoconfiança e segurança. Certo? Nós já vamos chegar nessa parte. Concordo, Ivandro, tem que ter um manual para os pais. Tanto que a Lídia Weber, aqui da Federal do Paraná, ela tem lá um programa de treinamento a pais que orienta justamente nesse sentido. Como identificar nos nossos filhos aquilo que eles precisam que nós façamos por eles. Ok? Mas vamos voltar aqui. Essas necessidades emocionais básicas das crianças são tarefas evolutivas, gente. Ok? Todo esquema se desenvolve mediante... Aliás, deixa eu corrigir. Todo esquema desadaptativo se desenvolve em resposta ao não atendimento de uma necessidade emocional. Ok? Vou repetir. Todo esquema desadaptativo se desenvolve como uma resposta ao não atendimento de uma necessidade emocional. O que isso significa para a nossa prática clínica? Jogo para vocês a pergunta. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Já vamos responder isso, Dayan. Como conciliar com a permissividade? De que maneira, Aline? Perfeito, Larissa. Reparadores dessas necessidades. De que maneira? Também precisamos entender a percepção de pais que o cliente traz para nós, para que nós possamos também identificar de que maneira que esses pais atuaram sobre esse cliente a partir da percepção deles, né? Talvez esses pais tenham sido altamente competentes, mas foram insuficientes no atendimento de uma ou outra necessidade, certo? Deixa eu ver o que o Renato escreveu aqui. Mas aí é que vem a pergunta, por que na mesma criação uma criança é atendida emocionalmente e outra não? Perfeito. Já vou responder essa parte. As crianças têm necessidades emocionais básicas, ok? Só que a grande questão, e aí o Renato apontou esse detalhe que eu acabei não percebendo que eu não tinha respondido precisamente isso. Nós temos necessidades emocionais que são as mesmas em dimensões diferentes. Aí entra o temperamento, certo? E eu dou um exemplo para vocês, que é um exemplo que eu também uso na clínica, que é um exemplo meu. E aí eu faço justamente essa autorrevelação para poder ilustrar para o cliente como que isso tudo acontece na infância. A minha mãe, ela tratou os 3 filhos, eu e as minhas 2 irmãs mais velhas, de uma maneira que, segundo ela, foi a mesma para os 3. Perfeito. Mas primeiro temos que seguir a lógica dialética de que não eram os mesmos pais para as 3 crianças, ok? A minha irmã mais velha não tinha ninguém antes dela e ninguém para concorrer com ela a atenção dos pais, certo? O nascimento da segunda irmã implica já na existência da primeira. Então, ela já nasceu num ambiente em que a atenção era dividida. Eu nasci num ambiente que tinha outras 2 concorrentes. Então, a forma com que cada um, sem falar que a irmã do meio sentiu que foi lograda quando eu nasci. Certo? Então, aqui nós temos, inclusive, um teórico chamado Adolf Adler, que ele estuda o desenvolvimento da personalidade a partir do nascimento dos filhos. Vale muito a pena vocês conferirem a teoria dele, porque ele traz justamente essa compreensão de
quais são os traços de personalidade mais acentuados diante da posição de nascimento. Ok? Nós vamos voltando. A minha irmã do meio, e a irmã mais velha, ela tem 7 anos de diferença comigo. Então, nós temos um hiato bem considerável e a minha irmã do meio tem 2 anos de diferença comigo. Então, a gente se desenvolveu muito mais proximamente na infância. A minha irmã do meio sempre teve, e ela nasceu com um temperamento bastante irritadiço. E eu fui uma criança que tive, já desde a largada, um temperamento mais calmo, mais tranquilo, uma criança mais mansa. Então, a proporção de sorrisos e a proporção de cuidado espontâneo que eu recebia era maior do que da minha irmã. Então, desde o início, eu percebi que as coisas vinham livremente para mim. Enquanto que a minha irmã, ela recebia uma relação um pouquinho mais estressora com os meus pais, porque os meus pais estavam até a tampa com tanto choro dela. Então, meus pais já iam na busca dela de tipo, meu Deus, essa criança não para de chorar. Então, esse afeto não vinha tão livremente da direção desses pais para essa criança, ok? Isso foi mostrando às 2 crianças, a minha irmã e a mim, enquanto pequenos, como as coisas funcionam, ok? Nós temos um nome para isso, modelo interno de funcionamento. A forma como eu espero que os outros me tratem representa o meu modelo interno de funcionamento. Ok? Essa é uma premissa cognitiva elencada justamente pelo Bowlby, por isso que ele atribui um viés cognitivo à sua teoria do que um viés psicanalítico. Porque, afinal de contas, existe um modelo, um eixo central, como que nós organizamos as informações que vêm do mundo. E é por isso que nós conseguimos identificar as pessoas que nos são valiosas e as que não são, ok? Mas ali no temperamento, a minha irmã demandava muito mais a atenção dos meus pais do que eu. Eu não demandava atenção. Eu não demandava cuidado da mesma maneira que a minha irmã demandava. Agora vamos pensar o seguinte. A minha irmã precisava de 10 pacotinhos de atenção e de cuidado. Ok? O Matheus precisava de só 5. Mas para ser justa, a minha mãe deu 7 para os 2. A minha necessidade era 5, então eu fui super protegido com 7 pacotinhos de afeto. E a minha irmã, que tinha uma necessidade de 10 pacotinhos de afeto, recebeu 7. Recebeu menos do que precisava. A ela foi desenvolvido o padrão de privação emocional e a mim foi desenvolvido o padrão de arrogo e uma criança mimada. O mesmo comportamento dos pais diante da demanda emocional de cada uma das crianças, o que é muito idiosincrático, é muito peculiar de cada criança, e é aí que reside o erro dos pais. Não temos como saber, as crianças não nascem com manual, não tem uma etiqueta nas costas dizendo o que essa criança precisa. É por isso que nós erramos. E aí que entra a parte da compaixão na terapia. Esses pais não tinham como acertar totalmente. E vai da nossa parte hoje conseguir superar tudo que eles fizeram, porque eles não fizeram com a intenção de errar. Mas você tinha direito a ser entendido. Você tinha direito a ser amparado. Você tinha direito a ser acolhido naquela circunstância. Ok? E é essa conversação que a gente estabelece com o nosso cliente. Eu entendo como você se sente. É compreensível que você se sinta dessa maneira diante da tua história familiar. Os teus pais fizeram o melhor que eles podiam, mas isso não neutraliza o teu direito a apoio, a proteção, a segurança, previsibilidade afetiva e etc. Ok? Então, eu consigo empatizar com os pais, eu consigo empatizar com o cliente que está sofrendo e eu valido o sofrimento do cliente diante dos direitos que ele tinha na infância. Ok? Só deixa eu ler o que está escrito aqui. Certo. Então, nesse processo de identificar que nós temos dimensões diferentes, algumas crianças precisam de muito mais apoio. Outras crianças precisam de muito mais limite. Outras crianças precisam de muito mais cuidado,
presença física, toque físico. E nesse sentido, nós acabamos atendendo ou não integralmente as necessidades das crianças. Quando nós não atendemos integralmente as necessidades emocionais das crianças, nós temos os esquemas desadaptativos em formação. Ok? Por exemplo, para a espontaneidade e para o lazer, nós temos um esquema desadaptativo chamado padrões inflexíveis. Para a falta de segurança, nós temos um esquema desadaptativo chamado abandono. Para a ausência de atenção, cuidado e afeto, nós temos um esquema desadaptativo chamado privação emocional. Para a ausência de defesa, de proteção, de cuidado e de confiança, nós temos um esquema desadaptativo chamado desconfiança e abuso. A falta de pertencimento, reconhecimento, valorização e parceria, nós temos um esquema desadaptativo chamado isolamento social. E aí eu poderia, né, desfiar esse carretel até amanhã cedo, estabelecendo justamente o paralelo da necessidade emocional e do esquema desadaptativo que foi originado a partir dali. Ok? Então, se nós temos em vista que, e aí foca nessa parte, gente, porque o que eu vou falar aqui é um pouquinho alternativo, porque afinal de contas é baseado bastante no meu modelo de terapia do esquema, é a minha percepção, reunindo todas as leituras que eu tenho, mas é também uma forma um pouquinho mais humanizada, quase que centrada no cliente, de fazer terapia. A técnica nessa parte, e aí aqui eu vou retomar uma pergunta que a Ana fez lá no encontro passado, na quarta-feira. Que técnicas a gente utiliza? As técnicas que nós vamos utilizar nesse momento importam muito pouco. Certo? Se o cliente traz para mim a seguinte informação, vou criar uma hipótese aqui, não é uma descrição de caso. O cliente chega para mim e fala assim, Matheus, eu me sinto muito triste, porque quando eu lembro da minha infância, eu sempre lembro do meu pai gritando comigo. O que essa criança esperava, gente? Diante desse pai que sempre gritava com a criança, que necessidades emocionais vocês sugerem que não tenha sido atendido com essa criança? Com certeza, acolhimento. Perfeitamente, escuta. Defesa. Amparo, carinho. O que mais? Empatia, perfeito. Expressão emocional também. Porque, afinal de contas, o grito do outro me silencia, né? Baseado nisso que vocês disseram ali do lado. Empatia, cuidado, amparo, carinho, escuta, defesa e acolhimento. O que nós fazemos com esse cliente? Colo. Perfeito, Inês foi certeira. Colo. Existe uma técnica por trás disso chamada reparação parental. Certo? Mas e como que é essa reparação? É pegar no colo. Simbolicamente é pegar no colo esse cliente. Puxa vida. Eu imagino como você se sentia quando o teu pai gritava com você toda vez que alguma coisa acontecia. Sabe o que eu gostaria de fazer se eu estivesse lá naquele momento? Eu teria pego você no colo e teria dito para você, calma, tá tudo bem. Deixa que eu te defendo dele e eu converso com ele. Não existe uma técnica específica para isso, gente. Aí vai da nossa conexão afetiva, e aí nós estamos falando de vínculo.
O vínculo que nós estabelecemos com o cliente vai definir a forma como nós iremos conseguir ou não reparar esse cliente, ok? Mas vamos pensar aqui com esse grupo aqui a respeito da proposta que nos reuniu hoje. Teoria do apego, né? E a gente está falando agora de necessidades emocionais básicas e de reparação do cliente. O que vocês acham que uma coisa tem a ver com a outra? Aliás, vou melhorar a pergunta. O que vocês acham que tudo isso tem a ver com a nossa postura na clínica? Perfeito. A relação terapêutica é um instrumento de promoção de mudança, perfeito. Mas como que teoria do apego e necessidades emocionais se conectam aqui com o vínculo que estabelecemos com o cliente e a nossa postura com ele? Alguém? Não? O terapeuta oferece na relação com o cliente aquelas necessidades que não foram atendidas pelo pai, necessidades emocionais e repaternalização limitada. Perfeito. Ok. É exatamente isso ali que a Patrícia falou. A nossa relação terapêutica vai promover justamente o atendimento das necessidades emocionais que não foram atendidas na vida do nosso cliente lá na infância, ok? Mas aqui tem um detalhe muito crucial, gente, que é na nossa avaliação do caso que nós estamos trabalhando. Se nós identificamos que o cliente tem um estilo de apego evitativo, como que nós vamos prover afetivamente esse sujeito ou essa pessoa, sendo que ela tem um estilo de apego evitativo? Vocês vão pedir um abraço para esse cliente? Perfeito, Renato. Essa é uma maneira bastante positiva de nós promovermos o encontro do adulto, né, especialmente o adulto saudável, com a criança interna. Mas aí nós, com um estilo de apego evitativo, primeiro, nós vamos fazer exatamente o que a Inês falou, psicoeducação, certo? E essa é, talvez, a nossa principal estratégia, principal técnica terapêutica na terapia do esquema, ok? Mas como esse cliente evitativo trabalha justamente num modo bloqueado, numa privação emocional tão intensa, uma aproximação afetiva da nossa parte pode gerar afastamento. E aí eu perco o meu cliente se eu quiser me aproximar demais dele. Certo? É por isso que nós precisamos estar extremamente sensíveis ao estilo de apego do nosso cliente, para que nós saibamos como nós vamos modular a nossa relação terapêutica e em qual proporção nós vamos oferecer o atendimento emocional para o nosso cliente. Ok? A brecha de vinculação que você fez com o cliente que citou semana passada como exemplo da laranja, seria uma? Patrícia, eu não lembro dessa, me lembre qual que é. Eu falo tantos exemplos aqui para vocês que eu realmente não me lembro dessa da laranja. Perfeito, era perfeito. Da mexerica, tangerina. Isso. Exato, exatamente. Então, o cliente me conta ali qual que é a porta de entrada. Perfeito. E se eu consigo
nessa brecha que é do tamanho da agulha, do buraco da agulha, eu vou dar um jeito de ter que passar. É a minha tarefa enquanto terapeuta passar por essa brecha, ok? E se a laranja é o instrumento de acesso a esse bloco emocional, eu vou ter que apelar para a laranja, certo? E ali, quando eu trago uma laranja, o que eu estou dizendo para o meu cliente? Tá aqui uma laranja para você. Eu me importo contigo. Eu lembrei de você. Você tem valor para mim. Eu me importo com o teu bem-estar. Eu te ouço realmente perfeito. As coisas que você me conta aqui, eu lembro durante a semana. E de sessão a sessão, eu lembro das coisas que você me conta. Porque você é importante para mim. Certo? Então vejam como é sutil nós atendermos emocionalmente alguém. Se o cliente conta, isso já me aconteceu em terapia, gente. O cliente me contar uma circunstância abusiva com o pai ou com a mãe na infância e eu sentir raiva e xingar o pai ou a mãe desse cliente. O que vocês acham disso? Eu vou contar para vocês o que eu falei. Eu bati a mão no braço da poltrona e falei assim, que filha da puta. O que vocês acham? Ainda não vou responder a tua pergunta. Perfeito. Perfeito. Quando eu falei, que filha da puta, o cliente disse, e não é? Ele se sentiu validado, reconhecido, acolhido, amparado. Aquilo fez com que ele sentisse que eu realmente estava entrosado com ele e mais. A criança dele pensou, se o Matheus estivesse aqui, ele teria me defendido. Quando o cliente conta algo para vocês, gente, deixa eu ver que a Larissa respondeu. Dependendo da situação, eu já chorei em terapia, meu psicólogo se referia a uma pessoa em específico, como exemplo também. Eu achava perfeito, perfeito. O que a Larissa comentou ali é justamente essa especificidade de eu conseguir olhar pelos olhos da criança que não teve atendimento emocional. Na imagem mental, se eu encontro, por exemplo, ali a Larissinha, eu vou dizer, a gente não devia dar uma surra nessa pessoa? E aí a criança da Larissa ia dizer, sim, temos que dar uma surra, sim, porque essa pessoa não foi legal comigo. Certo? Mas veja que nessa situação nós estamos contando para o nosso cliente na promoção do vínculo e no estreitamento de uma relação terapêutica e nós estamos comunicando atendimento emocional. Já te respondo, Ana. Só um segundinho. Interessante a tua pergunta. Então, nesse sentido ali, como a Larissa falou, de chorar em terapia e do terapeuta chorar também, ou de xingar a pessoa que acabou nos fazendo sofrer, nós estamos comunicando de alguma maneira que nós compreendemos, que nós nos conectamos e que aquilo que o cliente está nos contando é verdadeiramente importante para nós. O cliente conta uma situação dramática, se segurando para não chorar, e o terapeuta chora, o terapeuta está comunicando. Faz sentido chorar por essa circunstância. Você não é fraca se você chorar por isso. Você tem direito de expressar suas emoções, porque afinal de contas a circunstância foi muito difícil para você. Certo? Então, qual que é o pulo do gato da terapia do esquema? Nós precisamos estar conectados afetivamente com o nosso cliente. É nessa parte, Ana, que a gente vai se preocupar cada vez menos com estratégia e técnica. Entende? Porque às vezes só o fato de você ficar em silêncio quando o cliente conta algo, isso é reparador. O cliente vai voltar para casa e dizer, nossa, a minha terapeuta ficou até sem ter o que dizer. Ela realmente entende que o que aconteceu comigo foi terrível. Quando a gente sai da terapia, sentindo, não sabendo, sentindo que o terapeuta conseguiu nos perceber,
e nos sentir, não há nada mais reparador do que isso, gente. Quando o cliente fala, eu não sei nem o que dizer diante dessa circunstância, eu estou perplexo. Isso, às vezes, é suficientemente reparador. Ter apenas alguém que diga para nós também, né? Isso é uma coisa que eu faço com bastante frequência com os meus clientes. O cliente fala assim, e se eu não conseguir tal coisa? Eu vou dizer, eu vou estar aqui para te ajudar. Fulano fala, e se eu terminar o relacionamento e quebrar a cara? Eu vou estar aqui para juntar os caquinhos com você e montar tudo de novo e partir para outra. Eu vou estar aqui para te ajudar. Eu estou aqui, inclusive, todas as vezes em que o mundo te açoita e te derruba, não vai ser dessa vez que eu vou te abandonar. E aí o cliente consegue sentir segurança. Porque daí a gente começa a elencar. Aí sim a gente traz. Lembra aquela vez que aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui lá? Então, eu estava contigo, não estava? Pois é. Lembra aquela outra vez que aconteceu isso, isso, isso? Eu estava contigo. Pois é. E não sei o quê. Ou seja, a gente vai buscando evidência. Aí sim a gente entra com uma técnica um pouquinho mais cognitivista. Trazendo a técnica da busca por evidências para solidificar uma compreensão e uma percepção. Certo? Mas o que foi feito antes? Provimento afetivo. O abastecimento emocional de uma necessidade existente desde a infância. Ok? Deixa só eu ler o que está escrito aqui. Qual o passo após a reação do terapeuta? Se emocionar e verbalizar que está orgulhoso do paciente e promover reparação. Totalmente, Rosângela, totalmente. O cliente às vezes me conta uma situação e eu realmente fico com os olhos marejados e digo, meu Deus, como eu estou orgulhoso disso que você fez. 100% das vezes meus clientes choram. Contar a admiração que nós temos. Caramba, eu acho você uma mulher foda porque você conseguiu fazer o que há muito tempo a gente estava combinando de fazer na terapia. Ou a gente fala para o cliente, cara, você conseguiu efetivamente romper essa relação? Você é foda. Olha, que orgulho que eu sinto de você ter conseguido isso. E é uma honra para mim ter feito parte dessa história. Faz uma dancinha com o cliente, vibra com ele. Às vezes, dependendo da circunstância, quando é uma condição emocional muito dramática, eu levanto a minha poltrona e bato com o cliente. Não, toca aqui. Mandou bem pra caramba. Acho que hoje a gente pode sair tomar uma cerveja. Sempre brinco com eles desse jeito, porque afinal de contas aquilo foi suficientemente importante. E nós precisamos registrar emocionalmente isso na terapia. Porque lembrem que o registro afetivo, ele é muito mais fácil de ser chamado do que o registro cognitivo literal. Certo? Vocês conseguem lembrar claramente de uma memória traumática que foi ativadora emocionalmente do que o que vocês comeram sábado às meio-dia. Certo? Tá, deixa eu responder aqui. Tá, eu vou por ordem aqui. Na terapia, que a Ana respondeu. Na terapia, a privação emocional vai aparecer como uma resistência a falar dos seus conteúdos? Nem sempre. Às vezes, a privação emocional surge justamente como um excesso de solicitação. E aí a gente precisa lembrar dos estilos de enfrentamento. Hipercompensação, evitação e resignação. Certo? Diante da forma como o cliente desenvolveu a sua resposta e o seu estilo de enfrentamento ao esquema, ele pode trazer na forma de inibição emocional, que aí é a evitação, certo? Ele pode trazer essa privação emocional na forma de hipercompensação, que é solicitar demasiadamente do terapeuta, e privação emocional na forma de dependência, que é a resignação. Ninguém vai me atender mesmo, então foda-se. Entende? Então vai depender muito do estilo de enfrentamento que o cliente desenvolveu aquele esquema específico, que vai determinar se a resistência pode ser privação emocional, pode ser desconfiança, do tipo, se eu falar as coisas que me incomodam para a Ana, ela vai tirar chacota comigo.
A Ana, eu tenho certeza que a Ana vai compartilhar lá no grupo de amigos dela que o Matheus fez isso, então eu não vou contar. Desconfiança e abuso como resposta à privação emocional. Entende? Por que eu vou contar para a Ana das coisas que me incomodam? Ela vai me abandonar a qualquer momento. Abandono como resposta à privação emocional. Certo? Então, essa conceitualização, ela demora um pouquinho para a gente conseguir sacar e conectar qual que é a trama. E é bem uma trama mesmo, gente. É um esquema que você conecta no outro, e que conecta no outro, e que conecta no outro. E aí, quando a gente puxa um, vem todo mundo junto. Vem a trupe. É o modo que é ativado. Certo? Respondido, Ana? Maravilha. Qual o passo após essa reação do terapeuta? Ali, Evandro, quando nós reagimos ao cliente, nós precisamos estar atento a como ele vai reagir de volta, certo? Se esse cliente reage com espanto, significa que talvez nós ou erramos na mão ou ativamos o esquema. E aí, então, se eu vibro com o cliente, puxa vida, que orgulho eu tenho do que você fez, por exemplo, e o cliente diz, nem foi para tanto assim, ativei o esquema. Ou quando eu falo, o cliente está contando um episódio da infância em que o pai, sei lá, ficou irado com o que a criança fez, foi lá e destruiu o videogame do cliente. Caramba, que sacana que foi teu pai. Não fale assim do meu pai. Foi um modo que foi ativado. Entende? Então, ali, a condição emocional não atendida é tão robusta que ela, inclusive, se defende. Certo? Gente, se vocês estiverem anotando alguma coisa aí, anotem em caixa alta o que eu vou dizer. As crenças lutam por sobrevivência. Ok? Toda crença, e aí eu vou gastar um tempinho disso para a gente conseguir entrar e poder fechar a relação a discussão da teoria do apego. As nossas crenças lutam por sobrevivência. Ok? Eu já vou explicar como que isso acontece bem rapidamente. Se emocionar e verbalizar que está orgulhoso, né? Já respondi isso para a Rosângela. A Tiana falou sobre a dependência que possa gerar diante disso. Teve uma resposta que eu lancei lá no grupo, que eu falava justamente, eu quero um gole desse vinho aí, Tiana. É Coca? Não quero Coca, obrigado. Vai depender muito da forma como eu vou fazer o processo de reforçamento. E aí, eu vou chamar um pouquinho a análise do comportamento para ajudar nessa resposta. Se eu não reforço discriminadamente o comportamento, ou seja, quando eu quero um comportamento específico que se mantenha, eu tenho que focar quando ele acontece. Certo? Se eu favoreço que um comportamento escuso ou incompleto permaneça, eu vou criando um comportamento problema. Certo? Aqui vai acontecer na terapia da mesma maneira. Se toda e qualquer circunstância do meu cliente eu vou reforçar ele sem estabelecer o que eu estou reforçando, o cliente vai começar a me contar as coisas só para poder ganhar aplauso. Entende? Vou te dar um exemplo. Tiana chega para mim na terapia e diz que a semana foi um desastre. Tem alguma coisa para ser reforçado aí? Sim? Não? Tem sim. Acho só que se você der ênfase, né, e perguntar, nossa, e aí puxar para que, não sei, de alguma forma ele possa dar abertura para ele falar, né? Perfeito. E veja que interessante isso que você acabou de falar. A entonação do nossa, isso é comunicação não verbal, gente. Certo? Isso é metalinguagem. A nossa metalinguagem comunica muito mais, às vezes, do que as palavras comunicam. Se o meu cliente conta alguma coisa e eu faço na hora, o cliente já sacou qual foi a coisa que eu pensei, certo? Nós precisamos estar muito conectados conosco e com o cliente para que nós não comuniquemos coisas que possam ser desfavoráveis, certo?
Mas se a Tiana chega para mim na terapia e diz, a minha semana foi um desastre, eu vou falar para ela, que bom que você está começando a perceber a sua semana e você está atenta às coisas que acontecem na tua vida. Eu lastimo muito que tenha sido um desastre a tua semana, mas eu fico contente em perceber que cada vez mais você está presente no momento presente. Você está cada vez mais atenta a você e a tua vida. Reforcei a habilidade de autoobservação, de automonitoração. E aí eu vou perguntar, o que foi tão desastroso na tua semana? E aí eu vou entender, então, de que maneira tu fez uma boa interpretação ou não da semana. E ali eu vou apontar distorção cognitiva ou uma percepção adequada, certo? Mas se o cliente fala, eu estou muito triste hoje, eu vou dizer, que bom que você está vivenciando essa emoção. É muito importante estar conectado com todas elas, inclusive as desagradáveis. Entende? E aí a gente vai reforçando o quê? Percepção, não a situação em si, mas a habilidade do cliente, certo? Exatamente. Né? E ali nós temos essas habilidades que nós precisamos ensinar de modo transversal a terapia. Autoobservação, automonitoramento, autopercepção, autoconhecimento e assim por diante. Autocontrole, ok? Então essas habilidades, elas são transversais a todos os esquemas. E aí, ensinando elas, a gente consegue trabalhar todos os outros, ok? Na questão da dependência, vai funcionar da mesma maneira. Eu vou ter que um dia empurrar o meu cliente para voar sozinho. Foi por isso que eu falei, Matheus, em relação a você falar, eu estava aqui com você naquele momento. Lembra quando aconteceu isso? Eu estava aqui. Então, nessa questão dessa dependência que eu falo. Assim, hoje eu tive sem querer entrar no caso, tá gravando, hoje eu tive uma experiência muito bacana de uma paciente. E aí eu acho que eu vou acabar falando um pouquinho. Mas só para fechar, assim, o que foi se tratou, foi uma paciente minha de 10 anos atrás, voltou por outra questão, nada a ver com o que tinha vindo, agora foi uma fobia social, realmente, na verdade foi a ansiedade. E aí a gente descobriu, há um ano que ela chegou, do que tinha sido o fato que tinha levado aquilo, né? Vamos falar no termo da gente tem um gatilho para aquilo, né? E aí, hoje, e esse trabalho que eu estava fazendo com ela, que tinha a ver mais com a ansiedade, por causa da pandemia, ela fez uma carta referindo-se ao que tinha provocado, né? Foi um momento muito importante para ela, e eu reforcei bastante isso, né? Porque, assim, ela teve um episódio de abuso. Aí, Já enfim, entendemos. foi feita uma carta para a pessoa que morreu, né? E foi Então, foi muito interessante o processo disso. Mas eu não falei, na época que ela contou nada disso, eu falei assim, que aquele momento, para o que ela escreveu, estava sendo um momento realmente de ganho, da transição disso, né? Só fiquei um pouco sem entender. Eu não reforcei quando a gente descobriu nem nada, porque eu estava com ela quando a gente descobriu, né? A relação que aquilo causou com a ansiedade dela, né? Porque foi gerado ali, enfim. Perfeito. Mas veja, que é bacana também quando o cliente volta muito tempo depois para a terapia. Isso mostra uma vinculação segura e de confiança. Nós, terapeutas, mesmo que depois de anos de estudo, anos de supervisão, também vamos enfrentar um caso que não vamos saber atender. E a gente vai correr pedir ajuda. Né? O adulto saudável, inclusive, embora ele seja altamente competente para lidar com as questões da vida, ele também é competente para pedir ajuda e reconhecer a própria limitação. Entende? Então, às vezes, a dependência que a gente vê no cliente talvez seja um esquema nosso ativado chamado padrões inflexíveis. Mas talvez pode ser dependência de fato. E aí ele vai ter que promover a autonomia desse sujeito justamente para ele começar a caminhar cada vez mais com as suas próprias perninhas. Ok? Vamos lá, o que mais? Nicole. E o cliente leva para a terapia uma questão que coloca na outra pessoa. Por exemplo, a mãe ou o esposo de um cliente que não consegue lidar com a necessidade de silêncio e distanciamento do outro. Perfeito. Nicole, quando um cliente traz para nós, excessivamente, queixas externas, ou seja, queixa dos outros, que esquemas que nós podemos pressupor que existem ali nesse sujeito ou nessa sujeita?
Repetindo, se eu trago demasiadamente queixas de outras pessoas, né, problemas que eu vejo nas outras pessoas, que esquema que eu possivelmente esteja aí ativado? São alguns, na verdade. Por que irritação, Paty? Arrogo, defectividade. O que mais? Certo. Se eu sempre vejo problema nos outros, arrogo é um desses esquemas. Defectividade é um desses esquemas. Que outros nós temos ativados aí nesse combo? Padrões inflexíveis, tanto que o nome do esquema é padrões inflexíveis / postura crítica. Certo? Mas se eu sempre espero... E aí agora é a cilada que eu coloco para vocês, para que a gente possa identificar quem é o esquema central. Se eu espero sempre... Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui para mim. Foi a Nicole. Se eu espero sempre que a Nicole mude os comportamentos dela, o que há em mim? Expectativa sobre a Nicole, ok? Expectativa sobre a Nicole significa qual esquema? Privação emocional. Eu quero que o outro mude por mim. Se ele realmente se importa, se a Nicole realmente se importa comigo, ela vai mudar por mim. Se ela me ama, ela vai mudar. Ela deveria me entender. Aí que tá a sacada, gente. A Nicole deveria compreender que aquilo que ela faz me incomoda. Ela deveria mudar. Oh, meu Deus, Nicole não muda por mim. Aí nós temos privação emocional, nós temos padrões inflexíveis. Ela deveria, precisa, tem, necessita. São verbos imperativos que revelam padrões inflexíveis. Ok? Então, quando um cliente traz demasiadamente queixa dos outros, eu vou olhar para quê? O que essa pessoa espera dos outros? Depende, Dayan. A busca de reconhecimento está muito mais do tipo ser aplaudido. Né? Jogar purpurina e confeitos no outro para dizer, bacana, Dayan é massa. Dayan é um negócio legal. Entende? Mas quando envolve conexão afetiva, nós estamos justamente lidando com privação emocional. Entende? Agora, se você me reconhece como alguém importante na tua vida, tu mudaria por mim. Ainda é privação emocional e não busca de aprovação e reconhecimento. Certo? Busca de aprovação e reconhecimento está muito mais voltado para o social em termos de reconhecimento egóico. Oh, que cara legal, que bacana, fulano é legal, vamos bater palma para ele. Ou seja, está muito relacionado a prestígio. Certo? Prestígio está relacionado a pertencimento grupal. Se eu reconheço o Dayan como um cara legal, ele vai fazer parte do meu grupo de amigos. E aí as estratégias que tu vai utilizar para pertencer são as mais diversas possíveis. Autossacrifício, subjugação, dependência, emaranhamento. Entende? Mas não está ligado à conexão afetiva do tipo aceitação, que está lá na privação emocional. Certo? Então, aqui quando a Nicole trouxe a questão de um cliente que traz demasiadamente queixas de outras pessoas, ele está dizendo o quê? Os outros deveriam mudar para eu me sentir melhor. Então, eu quero compreensão, eu quero acolhimento e eu quero amparo. Quando eu tenho um cliente que
traz muito essa queixa, primeiro que eu percebo já imediatamente a questão da privação emocional, mas eu preciso levar o cliente, eu preciso levar o cliente a perceber a privação emocional dele. E aí eu pergunto, o que você sentiria se a pessoa mudasse isso que te incomoda? Eu sentiria que ela se importa comigo. Pronto. Privação emocional. Tu precisa se sentir importante na vida do outro, né? Isso significa que você precisa sentir que tem valor, que tem um lugar na vida do outro. Parece que você se sente que não é amado o suficiente. Porque se fosse, tu seria importante. E aí a gente começa a identificar as ciladas que o cliente arma contra si mesmo. E aí a gente puxando a cordinha, a arapuca cai e ele percebe, putz, é verdade. Eu estou gerando demasiada expectativa sobre o outro. O que a Rosângela apontou ali, ela quer mudança dos outros para que ela possa ser validada como correta, amada, reconhecida. Essa é uma belíssima hipótese para a gente partir para a entrevista. Como você se sentiria se o outro mudasse? Certo? Boa, Nicole, esse é um caso bem bom para supervisão. Né? Um caso, inclusive, que eu tenho bastante casos semelhantes. E aí tem uma criança que surge em cena quando eu peço a mudança comportamental dos outros. Aí eu vou fazer um exemplozinho aqui para vocês. Gente, nós estamos jogando bola na rua, certo? Todos nós temos aqui entre 8 e 10 anos de idade. Eu sempre perco. E eu quero ganhar. Que nome vocês dão a mim? Tempo. Arrogo, sim. Arrogo é um esquema, mas enquanto criança nós não temos ainda a formação específica do esquema. Na infância o esquema está sendo formado, certo? Vamos mudar a concepção. Somos adultos e estamos vendo crianças brincarem. E uma das crianças fica emburrada porque ela só perde, e ela diz que ela quer ganhar. Que nome a gente dá para essa criança? Mimada. Perfeito, certo? Nós temos uma criança mimada. Agora vamos voltar no exemplo aqui que a Nicole trouxe. Se só eu posso exigir a mudança da Nicole, a Nicole não muda por causa do comportamento dela que me incomoda. Eu acho que a Nicole deveria mudar. Não é uma criança mimada, um modo criança mimada que surgiu em mim? E aí eu retomo justamente os esquemas que vocês disseram. A criança mimada é composta por padrões inflexíveis, por arrogo e por privação emocional. Se vocês forem olhar lá o livro do Weiner, e eu acho que o livro do Jung também tem isso, tem a especificação dos esquemas que compõem o modo. E a criança mimada é arrogo, padrões inflexíveis e privação emocional. E quando vem da mãe? Quando vem da mãe o quê? Não entendi a pergunta, Luana. Me especifique ali. Sim, Nicole. Dá para ver. Inclusive, o adulto, quando fala, ele fala até numa postura de criança. Eu tinha uma cliente que, quando entrava na criança vulnerável, ela encolhia os ombros e ela falava assim comigo. A voz dela afinava, ela ficava realmente vulnerável. Me dava uma vontade de ir lá pegar no colo. Vem aqui que eu vou te cobrir. Vem aqui, criança. Vem. Então, nós nos portamos quase efetivamente como criança. Quando a pessoa exige mudança da mãe, nós estamos falando de novo de privação emocional. Perfeito. E aí, é quase que uma premissa. Se eu quero muito que o outro mude, eu estou contando a essa pessoa o quanto eu sinto falta de conexão que gere mudança. Ou que o outro me entenda. Certo? Provavelmente ali, Luana, quando nós temos essa exigência, e isso é muito comum na clínica, nossos clientes exigirem mudança dos seus pais e ou familiares. Muito comum. Por quê? Porque vamos voltar agora na teoria do apego. A família é o nosso primeiro ambiente relacional. E aí, gostem vocês ou não do que eu vou dizer, a família é o primeiro e maior ambiente tóxico que existe na nossa vida.
certo? Tudo que nós compreendemos sobre o mundo, boa parte disso veio da nossa família. Lembrem lá do modelo interno de funcionamento de relações, ok? E aqui eu quero introduzir rapidamente, para responder essa questão, o modelo cognitivo. Nós temos crenças, nós temos pressupostos e nós temos pensamentos automáticos, ok? Se eu me acho um cara fracassado e eu tiro 10 na prova, eu vou construir algo que justifique o 10. Porque a minha crença é incompatível com o 10 na prova. Foi sorte. A prova estava muito fácil. É que o professor gosta de mim, por isso que ele me deu 10, mas na verdade a minha nota deveria ser 2. Isso é uma distorção. Ou seja, para que a informação possa entrar na crença, eu tenho que distorcer ela para ela caber. Ok? Isso retorna lá àquela frase que eu falei para vocês antes, a respeito das crenças buscarem por sobrevivência. Aí tem um outro elemento que se eu não me engano, eu tenho um texto que fala sobre isso, eu vou mandar para vocês também. Quando eu tenho uma crença que diz que eu sou fracassado e externamente vem uma informação contrária à minha crença, ou seja, um 10 na prova, isso gera dissonância cognitiva. Espera aí, alguma coisa está errada. Se eu sou fracassado e tirei 10, como diz o ditado, alguma coisa errada não está certo. Então eu preciso gerar uma forma de fazer com que essas duas informações coadunem. Ok? Então, para reduzir a dissonância, essa instabilização da minha personalidade, das minhas crenças, eu vou gerar uma distorção cognitiva que vai equilibrar e gerar coerência interna. A coerência interna justifica por que nós vamos nos conectar com pessoas que vão ativar nossos esquemas. A química esquemática. O famoso dedo podre. Só escolho traste na minha vida. Coerência interna. As nossas crenças lutando por sobrevivência. Ok? Então, nessa relação esquemática, a busca pela congruência. Perfeito. E aí nós temos aí o vínculo, o estilo de apego. É aquilo que eu aprendi. É a forma como eu sei me relacionar. Se eu sei que todas as pessoas são trastes e elas vão abusar de mim, é claro que eu vou evitar o contato com elas. E qualquer pessoa que queira proximidade afetiva comigo, eu vou dizer, ui, sai daqui, meu Deus do céu, que grudento. Eu quero distância. E aquelas pessoas que me mandam mensagem 2 vezes no ano, essas eu gosto. Porque essas não geram dependência emocional, não geram proximidade afetiva, essas pessoas não me incomodam. É assim que eu gosto. Da mesma maneira que o ansioso, ele vai se conectar com outras pessoas que sempre estejam ali correspondendo. Porque ela tem urgência, essa pessoa tem necessidade constante e em demasia de provimento afetivo. E um ansioso com ansioso é um casal maravilhoso. Um evitativo com evitativo é um casal fantástico. Uma pessoa que namora, um ansioso que namora evitativo é sofrimento na certa de ambos os lados. Certo? E é claro que se nós temos um ansioso e ou um evitativo namorando ou casando com uma pessoa que tem um estilo de apego seguro, essa pessoa vai promover a reparação do ansioso ou do evitativo. Certo? Aproximadamente 60% do mundo é apego ansioso com apego evitativo. Bastante gente, você fudendo, em bom português. Ok? Deixa eu ver o que a Nicole falou ali. Uma professora minha dizia que se pudesse entrar com poder na vida de uma criança, ninguém teria filhos. É verdade, Nicole. Essa parte é exatamente verdadeira, porque às vezes nós nem sabemos. Mas se a gente olha para a criança com cara de tristeza por aquilo que ela fez, a criança entende que ela foi rejeitada. E aí nós temos que desenvolver com essa criança, nessa criança, uma habilidade universal que vai nos ajudar a ajudar ela. Diálogo.
O diálogo é o atendimento de qual necessidade emocional? Expressão emocional. Conta para mim, o que foi que eu fiz que te deixou tão aborrecido? O que foi que eu fiz que te deixou tão raivosa? Porque eu quero poder mudar meu comportamento. Eu me importo com você. E aquilo que eu fiz que te deixou tão triste, eu quero aprender a não fazer de novo. Então, quando a criança sente segurança e confiança para poder pôr na mesa tudo aquilo que incomodou, e ela é acolhida e amparada por isso, e a fala dela é validada, nós estamos numa única situação, gente, atendendo por baixo umas 10 necessidades emocionais. E essa criança vai sentir, eu tenho um lugar de importância nessa relação. E da próxima vez que eu fizer algo de errado, essa criança vai me apontar. Isso me abre o direito de dizer, quando você fez tal coisa, estava errado. E a gente precisa consertar aquilo que você fez errado. A criança vai sentir que o adulto também se põe na posição de alguém que erra. O adulto não é alguém perfeito. O adulto não é alguém incrivelmente ajustado, que nunca erra, que não precisa pedir desculpa porque nunca erra. E ali a criança não desenvolve um esquema chamado padrões punitivos. Porque, afinal de contas, ela percebe que todo mundo erra. E as pessoas podem pedir desculpa. E a gente pode perdoar as pessoas. E tá tudo bem errar, porque todo mundo erra. Certo? É justamente nesse provimento de necessidades emocionais que a gente vai, pouco a pouco, recuperando um estilo de apego e promovendo esse estilo de apego num apego seguro. Só que as condições da criança aliás, as condições do adulto são radicalmente diferentes das condições da criança. E no adulto a gente vai poder trabalhar um outro elemento, que é a autorresponsabilização. Você é responsável pelas mudanças que tu precisa ver na tua vida. Esperar que o outro mude, talvez isso nunca aconteça. Nós não temos acesso sobre o comportamento do outro. Nós temos o direito de pedir a mudança comportamental? Temos. Assim como o outro tem o direito de não aceitar. E ok. Isso nos leva para uma outra direção. A aceitação. E aí, quando a gente começa a aceitar as pessoas tais como elas são, a gente começa, inclusive, a perceber coisas que antes não veríamos. Estávamos tão focados nas críticas que nós não víamos as potencialidades. Né? Isso faz com que nós percamos boa parte das relações afetivas. Porque a gente quer que o outro seja igual a nós. Nós namoraríamos uma outra pessoa igual a nós. E a gente quer transformar o outro numa versão aprimorada e mais bonita de nós mesmos. Só que quando o outro se torna essa pessoa, a gente não gosta, porque a gente gostava da primeira pessoa. E aí ela se transformou em outra, e daí agora não quero mais, e a coisa desanda. E por aí vai os relacionamentos água abaixo. Muito que bem. Conteúdo para mais de metro. Tenho mais milhões de coisas para falar, mas eu vou deixar para a próxima. E agora abrimos para as dúvidas, para a gente poder trocar figurinhas. Alguém? A Ingrid levantou a mão. Fala, Ingrid. Não sei há quanto tempo ela está com a mão levantada, mas é agora que eu vi. Que dele? Ou ela apertou sem querer, não sabemos. Alguém tem perguntas, dúvidas, gente? Comentários? Alguma coisa não ficou claro? Alguma coisa ficou confuso? Obviamente, né? É duas formas de dizer a mesma coisa. Alguém quer, de repente, um complemento, alguma coisa assim? Acho que não tem muita dúvida, porque como a gente já conseguiu interagir durante a live, né? Então, algumas pessoas já colocaram durante, já foram sendo esclarecidas. Perfeito. Isso eu acho muito bacana. Essa comunicação em tempo real, né? Da gente poder conversar, tirar dúvidas e assim por diante, eu acho que isso enriquece bastante e vai reorganizando a nossa discussão aqui.
De repente, a gente, até para aproveitar, a gente já poderia programar a última quarta-feira do mês para ser, que a gente tinha comentado no grupo, de ser estudo de caso. E aí, quem tiver algum que quiser apresentar, de repente a gente colocaria 2 por quarta-feira, entendeu? E aí, quem tiver alguma Perfeito. pergunta, fala com a gente no privado. E se você quiser, Matheus, montar um esqueleto das informações que precisam ser passadas, que eu imagino que é bom você estudar antes, né? Uhum. Então, Perfeito, acho uma boa ideia. Acho uma boa ideia. pronto. Aí, quem Deixa eu só tiver responder interesse em ali o que trazer o o caso, Leandro perguntou sobre a possibilidade de fazer técnicas vivenciais no atendimento online. Sim, Leandro. Só que aí nós temos uma questão bem delicada, que é sobre a ativação emocional do meu cliente que está online, né? Vou dar um exemplo. Se nós estamos falando com alguém que tem um padrão evitativo muito grande e eu entro numa ativação esquemática, né, que é uma ativação emocional muito robusta, muito forte, dependendo da estrutura cognitiva e emocional que tem esse cliente, ele pode dissociar, ok? Essa dissociação pode acontecer justamente como se fosse um transe. De repente, o cliente entra no estado catatônico, online eu não tenho o que fazer. Pessoalmente, eu iria dar tapinhas na mão, eu iria falar, Leandro, volta para cá para o consultório, Leandro, dando tapinha na mão. O extremo dessa circunstância seria pegar o cabelo do Leandro e puxar. Ok? Puxar o cabelo, gente, numa dissociação é uma coisa que nós podemos fazer justamente para retirar a pessoa da dissociação. Ok? Então, nós precisamos ter extremo cuidado para poder fazer uma técnica vivencial online, do tipo imagens mentais, as duas cadeiras e outras estratégias que possam ativar muito intensamente o cliente. Por quê? Porque, afinal de contas, isso pode fazer com que ele rompa, dissocie, e eu não vou ter recursos para poder retornar com ele, certo? Mas, dependendo, se nós estamos falando de um cliente que já está razoavelmente saudável, podemos sim promover uma imagem mental, podemos fazer uma técnica de meditação guiada, podemos fazer um roleplay, uma simulação, uma dramatização, justamente para ativar emocionalmente esse cliente. E vamos supor que de repente o Leandro começa a chorar. Eu vou dizer para o Leandro, puxa, Leandro, eu gostaria muito de estar aí contigo agora. Eu gostaria muito de poder te dar um abraço nesse momento, porque eu vejo você emocionado, você está extremamente sensibilizado pelo conteúdo que veio à tona. Então, a gente tem algumas consignas que nós podemos utilizar no atendimento online. E poder dizer, eu gostaria muito de poder estar aí contigo. Eu tenho certeza que, pessoalmente, eu conseguiria ajudar você a se estabilizar emocionalmente. Porque provavelmente eu estaria segurando a tua mão. E eu poderia estar olhando você nos olhos sem essa tela no meio. Mas sinta o meu abraço. Sinta que eu estou aí contigo porque eu estou. Afetivamente eu estou com você. Entende? Isso vai gerando aproximação. Isso vai gerando engajamento e vai relaxando e desativando toda aquela intensidade emocional, certo? Então, o pré-requisito para uma técnica vivencial online é uma boa conceitualização e uma boa percepção se aquele cliente tem condições emocionais, se ele tem recursos cognitivos e emocionais para poder entrar num exercício vivencial. Certo? Dúvidas? Que não ficou claro para mim. Quando o cliente não fala assim do meu pai, qual esquema foi ativado? Depende, Renato. Aí nós estamos falando de uma multiplicidade de esquemas. Mas nesse caso, pode ter entrado em cena justamente o modo chamado pais inflexíveis, pais críticos e punitivos ou pais exigentes, certo? A gente vai falar mais à frente sobre os modos, mas essa conduta de defesa dos pais geralmente é um modo crítico e punitivo que entra em cena, ok? Um modo crítico e punitivo é a reunião de esquemas do primeiro domínio com esquemas de padrões inflexíveis e padrões críticos e um outro chamado postura punitiva e autopunitivo, certo? Então, aquele cliente que reage muito prontamente, além de todos os esquemas todos ou alguns intensamente do primeiro domínio, nós temos padrões punitivos e padrões inflexíveis. Esses esquemas compõem um modo chamado modus pais. São pais disfuncionais. Ok? A gente vai falar sobre isso também
mais à frente. Difícil de dizer quais são as saídas para intervenção, porque vai depender de caso a caso, certo? Mas, geralmente, nós vamos empatizar com o cliente, com a criança, e nós vamos dizer, eu entendo que você esteja defendendo seus pais. Eu entendo que você não goste que eu fale assim do teu pai, mas a verdade é que eu preciso defender a criança que você foi. E nessa circunstância, eu realmente preciso concordar com a criança. Ela teve direitos que não foram atendidos, necessidades emocionais que não foram atendidas, e o seu pai não foi legal quando ele fez tal coisa. E a gente deixa isso dito. Põe limites, certo? A gente entra de novo no atendimento emocional de outras necessidades. Obrigado, Evandro. Daí também obrigado. Como posso ajudar o paciente que é frio, não se permite ter acesso às emoções? Cássia. Regulação emocional. Frieza afetiva, nós talvez, possamos estar falando de um alexitímico, um cliente que não ativa suas emoções, certo? Então, ali, nesse caso, nós vamos precisar profundamente produzir todo um processo de psicoeducação para regulação emocional. Mas tentar encontrar, talvez em imagens tu consiga fazer isso muito bem, é tentar encontrar um momento em que o afeto foi algo que gerou repulsa. Se eu sou frio, é porque eu considero que o afeto é desnecessário. Foda-se, não vou ser afetivo com ninguém, meu negócio é ser cruel mesmo. Porque provavelmente aconteceu isso também comigo, né? Uma das posturas do abuso é que, aliás, uma das consequências do abuso é que a criança abusada se torne um abusador. E a criança que foi rejeitada e afetivamente não atendida, ela se torna alguém também que não atende. Entende? Então, nós estamos falando basicamente de uma hipercompensação. Para te mostrar que eu não gosto de afeto, eu não sou afetivo, eu sou frio. Né? Lembro lá da Katrina, Coração de Gelo, dos Ursinhos Carinhosos? Aliás, minto, do 101 Dálmatas. Ela tinha uma postura extremamente fria, extremamente dura, extremamente cruel, de fato, porque, afinal de contas, ela teve uma infância abusiva. Se ela se cobra muito e é punitiva com ela mesma, então nós não estamos falando necessariamente de frieza emocional, mas de pais críticos e punitivos extremamente fortalecidos. Em função dessa postura que você me narrou, dá uma lida sobre a... Peraí, fugiu. Personalidade obsessiva compulsiva. O TPOC tem características muito semelhantes, inclusive em função da área que ela escolheu como profissão. Mãe controladora. Uma mãe controladora, maravilhoso, Cássia. Uma mãe controladora gera uma postura rígida. Robótica. O TPOC, ele é rígido. O TPOC não tem espontaneidade, certo? Então, o que nós precisamos fazer com um cliente que tem um funcionamento obsessivo-compulsivo? Ser descontraído. Se essa cliente se atrasar para a sessão, reforce. Se ela se atrasar, se ela um dia dizer, hoje estou cansado, vou desmarcar a sessão, reforce. Porque ela está atendendo às necessidades dela, sem ser algo tão no cronograma, tão agendado. E aí é nessa situação que a gente vai atendendo necessidades emocionais que não foram atendidas na infância. Com um cliente que foi extremamente solicitado e exigido na infância, nós tendemos na vida adulta a seguir o mesmo curso. Somos exigentes com nós mesmos. E a gente ensina esse cliente a ter compaixão por si mesmo, certo? Se ela teve uma mãe controladora e ela se cobra tanto, o dia que ela enfiar o pé na jaca, tu precisa vibrar com ela. Achei muito legal você ter ido mais tarde para o teu trabalho. Que legal que você tirou umas horinhas a mais de sono. Fiquei muito contente de ter visto você fazer isso. Estamos atendendo as necessidades emocionais quando a gente valoriza justamente aquilo que socialmente
pode não ser valorizado. Isso é uma coisa bem importante. E aí que a gente está conectado com o cliente e com as suas necessidades emocionais. Uma estratégia muito rica. Olhem para o cliente e tentem ver uma criança nele. O que essa criança está pedindo para vocês? Aquilo que a criança está pedindo é o que vocês vão precisar dar. Certo? Obrigado, Leandro. Obrigado. Alguma outra dúvida? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Muito que bem, gente. Muito, muito obrigado. Foi muito legal estar aqui com vocês de novo. Eu acho maravilhoso, né? Estarei aqui sempre que possível, porque eu acho extremamente gostoso estar aqui conversando com vocês sobre terapia de esquema, que é uma coisa riquíssima, riquíssima, maravilhosa, e enfim. E essa aula está gravada. Nosso ilustríssimo, queridíssimo Marcos, que é o nosso TI oficial, a partir, né, do momento que ele anunciou que ele é um garoto de programa, mas agora não é mais. Ele passou... Brincadeira, Marcos, desculpa a brincadeira. O Marcos vai gerar lá para nós o vídeo, vai nos encaminhar, a gente vai postar no grupo, a Patrícia também, que é a gestora do rolê todo aí. E semana que vem, gente, nós pretendemos fazer via YouTube. Só que hoje a Patrícia e eu tomamos um baile daquilo e foi... Nossa, eu quase fiquei puto. Eu não quero mais esse negócio também. Vamos pro Zoom por causa que eu tô ficando nervoso. E aí, então, semana que vem tentaremos fazer via YouTube, ok? Mas deixaremos o link lá no grupo do WhatsApp, certo? Obrigado, Nicole, Cacilda, Tiana, Patrícia, todos vocês, Marineide. Obrigado, gente. Muito obrigado. E vamos conversando lá pelo grupo. Para todos. Vamos conversando lá pelo grupo. Dúvidas que surgirem também mandem por lá, que daí a gente vai se conversando e se apoiando. Beleza? Beijo para vocês, uma boa noite, um bom descanso. Boa semana para todos. Nos vemos em breve.